Eu quero dizer a você que você não pode comprar a graça de Deus com nenhum favor, nem com obra e nem com dinheiro. Muito pelo contrário, não somos nós que compramos a graça de Deus, mas foi Ele, com a sua graça, que nos comprou, e não nos comprou com prata e ouro, são coisas corruptíveis, mas Ele nos comprou com algo incorruptível, incontaminado, imaculado, como que de um cordeiro imaculado, porque Jesus é santo e perfeito, e o seu sangue é incomparável, o valor é incomparável. Isso significa que você não comprou, mas é Ele que nos comprou com o seu sangue lá na cruz. Então você foi comprado com o sangue de Jesus. E eu me lembro de Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, estava pregando aos presbíteros de Éfeso antes da sua partida. A Bíblia diz que ele disse que Deus, ele comprou a igreja com seu próprio sangue, com o sangue de Deus. Portanto, a igreja foi adquirida, ela foi comprada com o sangue de Deus, e eu sei que Jesus é Deus, amém? Então eu quero dizer que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você não precisa investir para comprar nada da parte de Deus, porque na verdade nós que já fomos comprados com o sangue de Jesus. Então o seu valor é incomparável. Nada neste mundo pode se comparar ao sangue de Jesus. Ainda no versículo 18 e 19, aprendemos aqui o valor indispensável. Não é só um valor incomparável, como é um valor indispensável do sangue de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9 especialmente, no versículo de número 22, você descobre, com base na palavra de Deus, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você vai encontrar isso desde as primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo de número 21, que diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu, e aquele animal que vestiu Adão e Eva foi morto. Pela primeira vez na história da salvação, essa é a primeira indicação de sangue. Aqui é um inocente que é sacrificado em favor do culpado. Pela primeira vez, Adão e Eva pecaram contra Deus. Deus disse que no dia em que eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam, e eles comeram e certamente morreram no momento espiritualmente, não fisicamente naquele momento, mas morreram espiritualmente. E agora, para que vestisse Adão e Eva, Deus também agora vai derramar o sangue de um animal inocente, que será agora um substituto para o pecado daquele homem. Então já vai ali prefigurar exatamente o que Jesus faria na cruz do Calvário, milênios depois. Nós sabemos que na cruz, Jesus foi um inocente, que morreu no lugar dos culpados, derramando o seu sangue puro. Então sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Há um outro texto na Bíblia, eu quero que você leia comigo, está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13, também nos fala um pouco sobre o valor indispensável do sangue de Jesus. Êxodo 12, versículo de número 13. Assim diz a palavra de Deus: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O próprio Deus, ele pôs todo Israel debaixo do sangue do Cordeiro. Pela palavra de Deus nós sabemos que nesta etapa Israel estava para sair do Egito,
estava para ser liberto da servidão do Egito era o êxodo. Era o período em que eles estavam para sair da escravidão e já estavam ali há 430 anos. Mas Faraó, com seu coração duro, Faraó não deixou o povo sair, e por mais que Deus demonstrasse a sua indignação para com a dureza de Faraó, Deus já tinha enviado 9 pragas. Ele permaneceu duro e não quis deixar o povo ir ao deserto para adorar a Deus no monte, continuou duro. Pela palavra de Deus nós sabemos que Deus disse a Moisés que era para o povo então celebrar a Páscoa. E nós sabemos que quando Deus estabeleceu esta festa, e esta festa ela comemora a libertação do povo de Israel do Egito, Deus então agora instituiu a Páscoa e mandou que cada família de Israel então matasse um cordeiro, se alimentasse do cordeiro, mas com o sangue daquele cordeiro, era para que cada família aspergisse nos umbrais das suas portas o sangue do cordeiro, porque Deus iria enviar uma praga de mortandade, de tal modo que todos os primogênitos do Egito, cuja casa não havia marca do sangue, nos umbrais das suas portas, o anjo da morte, a praga da mortandade ia entrar, e então o primogênito daquela casa ia morrer. E diz a palavra de Deus então que todos tiveram que cumprir, e todos agora os filhos de Israel tinham essa hipótese de escapar desta praga, que era o quê? Eles iriam celebrar a Páscoa, iriam aspergir o sangue nos umbrais das portas das suas casas, e assim eles fizeram. E Deus aqui diz no versículo 13, que no capítulo 12, versículo 13 de Êxodo, que quando o anjo passasse e não visse, ou seja, que se ele visse a marca do sangue, ele não iria entrar na casa, mas ele iria passar por cima daquela casa. Por isso que a palavra Páscoa vem de passagem, festa da passagem. Quando o anjo da morte foi passar para matar os primogênitos, e ele via a marca do sangue, então ele passava por cima, ele não entrava. E aqui eu descubro uma coisa: Deus não disse aqui que quando visse as obras deles, não, Deus não disse aqui que quando visse o sofrimento deles, ou as lágrimas deles, que ia passar por cima. Deus disse que quando visse a marca do sangue. Um outro fato interessante, não foi o cordeiro, foi o sangue. Não foi a vida do cordeiro, foi a morte do cordeiro imolado. Nós não somos salvos pela vida do cordeiro, nós somos salvos pela morte do cordeiro. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que na cruz, Jesus nos salva, Ele nos salvou da condenação da morte e do pecado. Agora, um outro ponto que vale a pena destacar: os bons e os maus, que não tinham a marca do sangue, pereceram igualmente. Eu tenho certeza que lá no Egito tinha até pessoas que não eram más pessoas. Não eram más, entre aspas. Porque nós não seremos julgados pela nossa medida de moral, mas é pela moral e pela medida de Deus, conforme está revelado na sua palavra. Mas nós sabemos que existiam até pessoas que não eram tão más, mas se não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte entrava e o primogênito ia morrer. Então não havia hipótese nenhuma. Então aqui eu descubro que todo aquele que estava sem a proteção do sangue de Jesus, pereceu. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus. Eu quero comparar o sangue de Jesus a um bilhete. Por exemplo, quando você faz uma viagem de avião, você vai viajar de avião, você tem que comprar o seu bilhete, a sua passagem. E você não pode entrar na aeronave, no voo, você não pode embarcar naquele avião, enquanto você não apresentar o bilhete. Você chega na entrada, e aí a pessoa pergunta assim: cadê o bilhete? Aí confere o seu bilhete. Você não pode entrar sem o seu bilhete, você não pode fazer aquele voo sem aquele bilhete. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser famoso. Ele não quer saber o que você é, ele quer o bilhete. Mostra, por favor, o seu bilhete. O sangue de Jesus é o bilhete para você entrar no céu. O sangue de Jesus é o bilhete para que você um dia possa morar no céu. Então aqui eu descubro o valor também indispensável do sangue de Jesus, e depois eu volto novamente para Êxodo 12 para falar do poder protetor do sangue de Jesus, e daqui a pouco a gente volta lá. Mas ainda no versículo 18 e 19, vemos aqui o valor infinito
porque diz que o cordeiro é santo, o cordeiro é imaculado. O cordeiro é imaculado, o cordeiro é incontaminado. Então o versículo 19 destaca o valor infinito, o verso 18 também destaca o valor infinito do sangue de Jesus. E aqui eu vejo duas coisas preciosas. Primeira coisa preciosa é o caráter sacrificial do Salvador. O caráter sacrificial do Salvador. Eu quero que você leia comigo Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo de número 7. Esse capítulo é lindo, mas o versículo de número 7 vai falar aqui vai dizer que ele é o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aqui diz, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. A submissão de Jesus, o seu silêncio, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Destaca exatamente um dos aspectos tremendos, extraordinários, do caráter da obra sacrificial de Jesus. Quando João Batista estava às margens do Jordão, em João capítulo 1, versículo 29, diz a palavra de Deus, que quando estava ele batizando, e ali havia muitas pessoas que vinham arrependidas para serem batizadas por João Batista, havia também um grupo de fariseus, que constantemente João Batista advertia e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Mas teve um dia que chegou alguém que era diferente. Naquele dia chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olhou para Jesus, ele não chamou de víbora, muito pelo contrário. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi para ser batizado. Mas João Batista disse: mas Senhor, eu não posso batizar o Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. Muito pelo contrário, eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. Mas disse Jesus: você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro fator que eu acho que vale a pena destacar aqui é João 10, 18. Muita gente acha que Jesus morreu na cruz como um mártir. Jesus não foi apenas ali assassinado, irmãos. Ele não morreu como um mártir, não. Ele entregou-se voluntariamente por você. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Se você ler o versículo 20 do capítulo 1 de 1 Pedro, vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, vale a pena dizer que quando Jesus, ele se despiu da sua glória, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo um servo fiel, fiel até a morte de cruz, ele já sabia exatamente o que ia fazer, ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia que ia enfrentar uma morte horrível, uma morte dura. Ele já sabia que ele ia passar pela via do Calvário e derramaria o seu sangue no Gólgota, porque como Deus, ele já antevia toda a dor e todo o sacrifício que ele ia fazer em prol da minha e da tua alma. Ele se entregou voluntariamente. Foi ele que disse aqui em João 10, 18, a minha vida ninguém a tira de mim. Não. Ele tem poder de dar e tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. E ele nos dará, ele nos deu a sua vida voluntariamente. Ele não simplesmente foi assassinado na cruz, ele se entregou na cruz voluntariamente por mim e por ti. O caráter sacrificial do Salvador fala deste valor infinito. O sacrifício de Cristo tem um valor infinito. Um outro detalhe, o caráter santo daquele que derramou o sangue, o caráter santo do nosso Salvador. Se você ler na Bíblia, você vai ver que ele é um cordeiro sem mácula. Por isso a sua morte pode ser vicária.
O que é isso, pastor? Morte vicária. Vicária significa substitutiva. O fato dele ser um cordeiro sem mácula significa que ele pode satisfazer todas as exigências morais da santidade, da justiça de Deus contra o pecado, porque agora entrou em ação o segundo Adão sem pecado, porque Jesus, como Deus, ele não teve mãe. Sabe por quê? Porque como Deus, ele é Senhor de Maria, ele é Salvador de Maria, ele é Deus de Maria. Como Deus, ele é antes de Maria, ele é eterno. Mas como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Porque Jesus é semente da mulher, não é semente do homem. Eu quero que vocês entendam que ele nasceu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Ele morreu pelo pecado. E ele venceu o pecado. Jesus na cruz matou a morte com a sua morte, derrotou Satanás, derrotou o pecado e trouxe para você a oportunidade de ter uma vida eterna, livre do pecado, e um dia reinar e morar com Jesus para sempre nos céus, aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, eu acho extraordinário esse versículo na Bíblia, isso resume o Evangelho, que não tendo pecado, porque nele não achava pecado, não tendo pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De tal maneira que o inocente pagou no lugar do culpado, o santo no lugar do pecador. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, e toda a justa ira de Deus caiu sobre ele, e ele veio e se entrepôs entre nós e Deus. Ele, como Deus, fez-se agora homem. Portanto, ele é um homem, ele é Deus, homem. Como homem, representa a humanidade para Deus. Como Deus, representa Deus para os homens. Ele se pôs no meio. Na cruz, ele recebeu toda a justiça de Deus sobre ele. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu vou destacar isso também. Porque quando ele na cruz morreu, os nossos pecados foram lançados sobre ele, e a justiça dele foi imputada em todos aqueles que se arrependeram e creram naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Um outro ponto interessante, 1 João 3, 5, diz que também nele não havia pecado. 1 Pedro 2, 22 diz que não se achou nem dolo na sua boca. Em tudo foi tentado, diz o escritor aos Hebreus, mas ele não pecou. Foi perfeito, foi fiel até a morte, uma morte terrível. Então aqui fala do valor do sangue de Jesus. É um valor extraordinário, irmãos. Mas eu quero destacar também aqui o poder do sangue de Jesus. O nosso irmão aqui leu 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Eu acho que todo crente deve guardar, deve gravar, decorar este versículo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de alguns pecados. De alguns? De todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder de purificar de todo o pecado. Portanto, aqui eu aprendo pela Bíblia que há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, disse Jesus que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você descobre que o ser humano ele é pecador, primeiro, por natureza, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois que o homem pecou, a sua natureza foi corrompida, foi deformada, foi degenerada, e o homem agora é pecador por natureza. Há uma natureza que faz com que cada um de nós já tenha uma predisposição para pecar. Vou te dar um exemplo. Você não precisa ensinar os seus filhos a mentirem, eles aprendem sozinhos. Você tem que ensiná-los a não mentir. Já nasce pecador. É exatamente o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 5,12.
Quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, de tal maneira que todos pecaram, diz a Bíblia, como está lá, biblicamente muito reto, está lá no capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E a própria Bíblia diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu mereço a morte, mas Jesus morreu no meu lugar. Aleluia. Agora, vamos entender isso que vale a pena ressaltar. Há poder no sangue de Jesus para purificar de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado. Diz a Bíblia que aquele que peca é escravo do pecado. Mas disse Jesus no versículo 32 do capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Se você conhecer a verdade, se você conhecer Jesus, você pode ser liberto. É mentira de Satanás que nenhum homem pode ser liberto. Não pode ser liberto por si mesmo, mas pode ser liberto por Jesus. Eu não sei o que tem atormentado a sua alma, a sua mente, o seu coração. Eu não sei qual é o vício que está estragando a sua vida. Eu não sei o que está aprisionando a sua alma. Se você até hoje não conseguiu largar esse cigarro, essa coisa que te atormenta, se você até hoje não tem conseguido largar esses maus pensamentos, e o que domina a sua vida, escraviza a sua alma, eu quero dizer, o diabo diz que você não vai conseguir, mas é mentira de Satanás. Se você até hoje não conseguiu parar, eu quero te dizer que o sangue de Jesus vai fazer você parar. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 7 diz que nós temos redenção através do sangue de Jesus. Cristo recebeu a condenação em nosso lugar. Eu não sei qual é o tipo de pecado que ainda atormenta você, mas você não é mais escravo do pecado. Leia Romanos capítulo 6. O pecado não mais pode, se você está debaixo do sangue de Jesus, o pecado não tem mais domínio, não tem poder de escravizar você, porque você foi redimido. Sabe o que é ser redimido? Naquele tempo, quando alguém queria comprar um escravo, ele então pagava um resgate, ele redimia, certo? Ele chegava numa feira, estava lá um escravo, e ele comprava o escravo. Aqui a palavra redenção é uma linguagem comercial. Aqui está mostrando que Deus comprou as almas com o sangue de Jesus. Ele tem direito sobre a sua vida. Ele comprou, ele redimiu, e quando você se arrependeu e creu, você agora está debaixo do sangue de Jesus, você não é mais escravo do pecado, você agora, é duro, você é escravo de Jesus, mas ser escravo de Jesus é muito bom, aleluia, sabe por quê? Porque o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. O ladrão, diz a Bíblia, em João 10:10, vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Como é que está a tua vida? É uma vida medíocre? É uma vida infeliz? É uma vida miserável? Eu quero te dizer que vida abundante não se limita a esta vida, porque senão não é abundante. Senão não é abundante. Se essa vida abundante morre aqui, então não é abundante. Vida abundante começa aqui e continua por toda a eternidade. Ele tem vida abundante, ele tem vida eterna. E aqui, quando eu falo de vida eterna, não é viver eternamente. Até no inferno vai se viver eternamente. Eu estou falando de vida. Vida eterna fala de uma qualidade especial de vida abundante, que Jesus Cristo proveu para mim e para ti na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus para libertar as almas da escravidão do pecado, do domínio das trevas e do poder de Satanás. Há uma outra realidade na Bíblia, eu acho que vale a pena destacar, porque há poder no sangue de Jesus para lidar não apenas com a escravidão do pecado, mas com a punição do pecado. Aqui você aprendeu comigo com a palavra de Deus,
Comigo é porque é através de mim, porque isso está escrito há muitos anos atrás, há milênios. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que nós temos agora uma punição, porque todos pecaram, então agora eu vou ser punido. Só que se você está debaixo do sangue de Jesus, eu quero que você saiba que o poder do sangue de Jesus é capaz de lidar, de resolver esse problema da punição do pecado contra mim e contra ti. Se você ler Ezequiel 18:4, diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. Mas Cristo, Jesus Cristo, assumiu o nosso lugar. Jesus Cristo foi à cruz e ele fez 3 coisas lá. 3 coisas fundamentais. Fez muitas coisas, fez tudo, né? Mas três, ele esteve na cruz como nosso fiador, ele esteve na cruz como nosso representante, ele esteve na cruz como nosso substituto. Na cruz ele foi fiador, na cruz ele foi representante, e na cruz ele foi o nosso substituto. Portanto, ele morreu por nós. Nós temos na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 fala claramente também que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora diz no versículo 9, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você foi justificado pelo sangue de Jesus, você está salvo da ira. Primeira ira, inferno. Você não vai para o inferno. Se você está debaixo do sangue de Jesus, você está livre. Você não é mais agora condenado ao inferno. Se você está debaixo do sangue de Jesus, você não fica. Você sobe com Jesus no arrebatamento. Sabe por quê? Porque a grande tribulação é o tempo da ira vindoura. Já é a manifestação da ira. E nós não fomos destinados para a ira, e sim para a aquisição da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Amém, irmãos? Não fomos destinados à ira. Portanto, se você está debaixo do sangue de Jesus, você não precisa ter medo do inferno, não precisa ter medo da condenação, não precisa ter medo do juízo. Cristo morreu a sua morte, carregou o seu pecado, pagou a sua dívida, riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz, como está lá em Colossenses capítulo 2, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças ao Senhor. Há um outro texto na Bíblia muito conhecido, eu quero ler com vocês, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda está relacionado sobre o poder do sangue de Jesus. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E você leu comigo em 1 João 1, 7. Você leu claramente. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Purifica de todo o pecado. Eu quero aqui dizer a você que o pecado é sujo. O pecado é algo sujo. Ele não é só sujo, não. Ele é sujo e ele suja as pessoas. Você concorda comigo? O pecado é sujo e o pecado suja as pessoas. Mas o sangue de Jesus limpa. Se tiver vermelho como escarlata, vai ficar branco como a neve. Se tiver vermelho como o carmesim, vai ficar branco como a lã branca. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus lava. É a maior ira de Satanás,
é porque ele é um inimigo derrotado e não tem perdão. E ele fica indignado, porque quando você se arrepende genuinamente, verdadeiramente, quando você se arrepende dos seus pecados para com Deus, e volte-se para Deus com fé, uma fé viva, na pessoa de Jesus Cristo, você agora entra debaixo do sangue de Jesus. Você é lavado pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há para você, você é purificado pelo sangue de Jesus, e Satanás fica irritado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder para purificar a nossa alma. Há um outro ponto importante, e eu quero destacar aqui: a sua mente hoje não precisa mais ser uma mente impura. Você não precisa mais viver uma vida suja, não precisa. Você hoje tem o sangue de Jesus, você tem hoje o benefício da cruz, você pode se esconder debaixo da cruz de Jesus. O lugar mais alto deste mundo, irmãos, mais alto, é estar aos pés de Jesus. Amém? E cair aos pés de Jesus significa estar de pé. Caia aos pés de Jesus aqui esta noite. Receba os benefícios que vêm tão somente pela cruz de Jesus. Você sairá daqui hoje uma pessoa renovada, restaurada, liberta, porque há poder no sangue de Jesus. Eu quero que você saiba, com base na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que esse Jesus que libertava os oprimidos, os endemoniados, curava os enfermos, esse Jesus poderoso, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, ele é imutável, ele está aqui hoje, ele tem poder e ele quer libertar a sua vida. Um outro ponto importante, vale a pena aqui ressaltar, eu já falei sobre o valor do sangue, já falei sobre o poder do sangue, e agora eu vou falar sobre a voz do sangue. O que é isso, pastor? A voz do sangue? Eu vou explicar. Hebreus capítulo 12, versículo 24 e 25. Convido você para abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo de número 24 e o versículo número 25. E diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12, 24 e 25. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aqui ele fala da antiga aliança, da nova aliança, daquele que falava na terra, Moisés, e daquele que fala do céu, que é Jesus, que é o próprio Deus, para com cada um de nós. Eu quero que você entenda que hoje, que a voz do sangue de Jesus, e destacar isso que vale a pena ressaltar. Aqui ele fala do sangue de Abel, e diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Eu destaco, lembro na Bíblia, que em Gênesis 4, versículo 10, diz que a voz do sangue de Abel era um clamor por vingança. Quer ver um exemplo na Bíblia? Se você ler lá, você vai descobrir que Caim tinha matado o seu irmão Abel, e agora Deus vai até Caim e pergunta, onde está o teu irmão Abel? Ele diz, porventura ou por acaso sou eu, guardador do meu irmão Abel? E disse Deus para Caim, que o sangue do teu irmão Abel clama a mim desde a terra, pedindo justiça. O sangue de Abel clamava por justiça. E o sangue de Jesus? Qual é a voz do sangue de Jesus? O sangue de Jesus, ele não clama por justiça, ele clama por perdão. Quando você vê Jesus na cruz, enquanto seus algozes blasfemavam contra ele, censuravam a sua vida, ele dizia, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. O sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Jesus clama por perdão. Então a voz do sangue de Jesus é uma voz de perdão. Nele temos redenção através do seu sangue. Efésios 1:7. Quando fala de perdão, eu tenho que voltar àquela história muito conhecida da palavra de Deus. Quando Jesus estava em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, versículo 5, diz a palavra de Deus que um paralítico estava sendo carregado por 4 homens e tentaram entrar em uma casa em Cafarnaum, mas a casa estava lotada de gente, não tinha condições nenhuma de entrar naquela casa. Jesus estava ensinando naquela casa, não tinha hipótese de entrar pelas portas, nem pela janela, não tinha jeito.
providenciaram uma escada, então subiram aquele homem, os seus amigos o levaram, o conduziram até o teto daquela casa, e abriram um buraco no telhado daquela casa, na posição em que estava Jesus, e desceram aquele homem por cima do telhado, aonde estava Jesus, e vendo Jesus, a fé deles, disse: perdoados estão os teus pecados. Eu quero dizer a vocês que a voz do sangue de Jesus clama por perdão de pecados. Temos pecado contra Deus, mas a sua obra na cruz, o seu sangue veio para nos purificar de todo o pecado. Os escribas e fariseus que ali estavam disseram: quem é esse para perdoar pecado? Jesus, conhecendo o coração deles, e sabendo que se passava aqui no coração, sabe o que ele disse? Qual é mais fácil? Dizer para este paralítico: levanta-te e anda e vai para a tua casa, ou perdoados estão os seus pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele diz para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda e vai embora para a sua casa. O homem se levantou, pegou a sua cama e foi embora. Ou seja, porque Jesus tem poder para perdoar pecado. Jesus perdoa pecado. Um outro ponto, se você ler, por exemplo, João 19:30, o seu último brado na cruz, Jesus disse: está consumado, está pago. Ele pagou, ele quitou, ele resolveu. Na cruz ele nos reconciliou com Deus, na cruz ele nos justificou, na cruz ele trouxe o perdão para a humanidade. Um outro ponto também na Bíblia que vale a pena ressaltar está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. O sangue de Jesus também é uma voz de paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Nos mostra que o sangue de Jesus é a voz da paz. Aleluia, Jesus. Fala da reconciliação. Olha o que diz a Bíblia aqui em Colossenses 1:20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Ele reconciliou todas as coisas. Sabia que ele reconciliou o homem com Deus, ele reconciliou o homem consigo mesmo, ele reconciliou o homem com o seu próximo, ele reconciliou o homem ele trouxe até a reconciliação do homem com a natureza. Ele reconciliou, ele resolveu o problema da inimizade que o pecado trouxe. Mais um texto na Bíblia Sagrada, e esse é o último que eu vou citar, que eu vou ler aqui hoje com vocês, está em Apocalipse 12, versículo 10. O sangue de Jesus é uma voz de poder. O sangue de Jesus é uma voz de poder. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10 ao 11, assim diz a palavra de Deus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A primeira parte do versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Na palavra de Deus, versículo 10, diz que o diabo ele é apresentado como o acusador dos nossos irmãos. O diabo ele é acusador. Eu quero destacar aqui que alguns irmãos, eu vou dizer irmãos sendo bem gentil, alguns irmãos parecem que são amigos do diabo. Sabe por quê? Porque a função de acusar é do diabo. E algumas pessoas acusam muito. Estão aprendendo com o diabo. Aprenda com Jesus. Então, o acusador e opressor do povo de Deus é o diabo. E como é que eles venceram o diabo? Como é que eles venceram os demônios? Como é que eles venceram as trevas? Sabe como? Com o sangue de Jesus. Aqui diz no versículo 11, na primeira parte, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu quero destacar aqui, em nome de Jesus, eu já citei aqui em Êxodo capítulo de número 12, que por causa do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que estava nos umbrais das portas, e já tipificava o sangue de Jesus,
eles foram protegidos, e o anjo da morte não entrou na casa deles. Aqui eu descubro no capítulo 12 de Êxodo, que você está protegido se você está debaixo do sangue de Jesus. Se você está debaixo do sangue de Jesus, Satanás não pode tocar na tua vida. Se você está debaixo do sangue de Jesus, eu quero dizer para você aqui, não tenha medo de macumba e feitiçaria, porque o sangue de Jesus tem poder. Se Deus é forte, e Ele é forte, tem que ser mais forte do que o diabo, porque senão não é forte. O sangue de Jesus tem poder. O diabo não pode tocar em você. Se estiver debaixo do sangue de Jesus, não pode. Então eu quero aqui ressaltar que eles estavam debaixo do sangue de Jesus e não teve condições do anjo da morte passar. Ele olhava o sangue, passava por cima. Olhava o sangue, passava por cima. Se tiver a marca do sangue em você, os demônios têm que passar de largo. Anda ao derredor. Ao redor em você não anda. Ao derredor até que anda. Para tentar arrumar alguma brecha. Mas se você estiver debaixo do sangue de Jesus, ele não pode tocar. O maligno não lhe toca. Agora, uma outra realidade bíblica fundamental. O sangue de Jesus, em Êxodo 12, é uma arma de defesa. Mas no capítulo 12, agora não é de Êxodo, é de Apocalipse, versículo número 11, o sangue de Jesus também é uma arma de ataque. É uma arma de defesa, porque protege a sua vida, protege a sua alma, mas é uma arma de ataque, para você vencer os demônios, para você vencer as trevas. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo, Ele venceu todos os demônios na cruz do Calvário, e você vence os demônios, é pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, o sangue puro, que foi derramado na cruz do Calvário. Este sangue sujeitou os demônios, este sangue expôs as trevas, e nenhum mal agora há para a sua vida, porque você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se você ler Colossenses 2, versículo 15, diz que ele desbaratou, ele expôs mesmo ao escárnio, ele humilhou, triunfando deles na cruz. Jesus venceu na cruz, irmãos. Os demônios foram derrotados, o diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Um outro ponto interessante, que lá no jardim do Éden, coisa terrível, Satanás é terrível. Lá no jardim do Éden, no capítulo 3, no versículo 15, você vai perceber lá no Éden que, ou melhor, não é no capítulo 3, versículo 15, foi na tentação, quando a serpente deu um bote em Eva e também até atingiu Adão. Qual foi o bote da serpente? O veneno da serpente. Enganou Eva, Eva comeu, pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceu a Deus. E aí, aquele bote da serpente acertou mesmo. O veneno pegou. Entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo. Mas você descobre, numa conversa de Jesus, íntima com Nicodemos, lá no capítulo número 3, versículo número 14 e 15, quando disse Jesus bem assim: ó Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze que foi erguida com uma haste no deserto, eram curados do veneno daquelas serpentes. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente deu um bote, o veneno entrou, o pecado estendeu-se por toda a raça humana, mas nasceu Jesus, o segundo Adão. E ele subiu, e ele foi ao Gólgota, e na cruz no Calvário, ele veio para tirar o veneno da serpente. Se você se arrepender dos seus pecados, e se você crê na obra providencial de Deus, se você crê na obra expiatória, na morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, você pode ser absolutamente purificado do seu pecado, você tem vida eterna, porque você pode ser salvo pela cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A cruz de Cristo separa você do mundo. E eu finalizo destacando 2 pontos. Existem 2 brados
2 brados do sangue de Jesus. Sabe qual é o primeiro brado? O primeiro brado do sangue de Jesus é o brado de condenação para aqueles que rejeitarem. Quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Vou até destacar aqui, João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Tudo isso mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Expiar é tirar. Ele tirou o pecado na cruz. Propiciação fala da satisfação, porque na cruz ele satisfez a justiça de Deus e demonstrou o amor de Deus por cada um de nós. Um outro ponto importante, até mesmo os judeus, quando Jesus estava sendo crucificado, ou melhor, antes ainda, no período em que eles clamavam para que crucificassem Jesus, Pilatos lavou as mãos, mas eles gritaram: deixe que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Se você vê a história de Israel, você vai perceber que eles foram dispersos, eles foram perseguidos, eles foram endurecidos, eles sofreram muito por causa disso. Então, se você rejeitar o sangue de Jesus, não há esperança para você. O brado daquele sangue é condenação. Mas se você aceitar, se você receber o outro brado, porque há o brado de condenação para quem rejeita, mas há o brado de perdão para aquele que se arrepende e crê. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar você, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé unicamente na obra suficiente, completa e cabal de Jesus na cruz do Calvário, eu convido você hoje a vir a Jesus e ser lavado pelo seu sangue. Que nenhuma pessoa saia daqui hoje sem ser lavado pelo sangue. Que ninguém aqui hoje saia sem estar debaixo do sangue de Jesus. O sangue que te protege e o sangue que te dá a vitória e o sangue que te salva. Há uma história muito bonita. Um cidadão era maquinista de comboio. E ele, como responsável daquele comboio, até de vez em quando corria algum risco. Isso há muitos anos atrás. E essa ilustração, essa história diz que esse maquinista, certo dia, no seu trabalho, na sua função, houve um grave acidente naquele comboio. E ele ficou agarrado nas ferragens do comboio e começou a esvair-se em sangue e já estava à beira da morte. E o dono daquele comboio, quando viu o acidente, correu ao lugar para ver o que podia fazer para ajudar e socorrer aquele maquinista, mas quando ele chegou, o maquinista já estava esvaindo-se em sangue à beira da morte, e ele se agachou e ficou bem próximo do maquinista que estava agarrado nas ferragens do comboio, e ele percebeu que o maquinista sussurrava uma oração a Deus, em que ele estava entregando a sua vida aos cuidados de Cristo. E o dono daquele comboio, vendo a fé e a esperança daquele homem que estava agarrado nas ferragens, disse para aquele homem, claramente disse para ele: eu daria tudo o que eu tenho, tudo, eu daria a minha própria vida, para ter essa certeza, e para ter esta fé que você tem. E aquele homem, já quase à morte, vai dizer para ele o seguinte: meu senhor, esse é o preço dessa fé, é dar a sua própria vida. Jesus um dia entregou a sua vida por mim e por ti, e a única coisa que ele pede de você é a sua vida. Ele não quer o seu dinheiro, não, ele quer a sua vida, ele quer a sua alma. Algumas coisas fazem parte da nossa caminhada cristã, mas o que ele quer é a sua vida. Ele comprou a sua vida, ele tem direito. A única coisa que ele pede a você é: se arrependa e creia. Fiquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Amém? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Ele não veio para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Na cruz do Calvário, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Se você hoje quer ter essa esperança que este homem à beira da morte tinha, se você hoje quer ter a certeza da vida eterna, porque o destino da sua eternidade está nas tuas mãos hoje. Se você disser sim à obra de Cristo, ao sangue de Cristo, o brado do perdão vem sobre ti, você é lavado pelo sangue de Jesus, você é justificado, você é reconciliado com Deus, você é liberto do poder do pecado, Satanás não pode tocar em você, você se torna um vitorioso e você agora torna-se uma testemunha de Jesus e tem a esperança e a certeza da vida eterna, de uma vida liberta, de uma vida abundante e de paz que só Jesus pode dar. Não é a paz deste mundo. Não é a ausência de problemas, é poder para vencer os problemas desta vida. Amém? Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus fez. Diz a Bíblia em Efésios 2, versículo 8, a palavra diz, é muito clara, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você é salvo para as boas obras, e não por causa das obras. As obras é a evidência, mas não é a causa da sua salvação. A causa da sua salvação é o sangue precioso de Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração neste momento, mas antes de orar, eu quero aqui fazer uma pergunta. Você que entrou aqui nesta noite, você que ouviu esta palavra, e você que deseja fazer o que eu já fiz, e o que todos aqueles que servem a Deus um dia tiveram que fazer, com base em Romanos capítulo 10. Diz a Bíblia, se com a tua boca confessares a Deus como Senhor e Salvador, em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, se você reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, se você depositar a sua fé unicamente na obra de Jesus Cristo, efetivamente, tudo o que Ele fez na cruz vai se concretizar na sua vida. Eu quero perguntar se alguma pessoa ainda não fez isso, não se arrependeu publicamente e não manifestou-se a sua fé em Jesus publicamente, mas gostaria de hoje receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você quer fazer este compromisso com Jesus, não é comigo, não é com os homens, é um compromisso seu, pessoal com Deus. Se você talvez já até foi um servo de Deus, foi um evangélico, foi um servo do Senhor, mas hoje você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar para os caminhos de Deus. Se você está aqui hoje, você que ainda nunca fez, e você que quer voltar para Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Se tem alguém aqui nessa situação e deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, levante apenas uma de suas mãos, que nós iremos orar pela sua vida, para que você esteja debaixo do sangue de Jesus, para que você seja liberto do poder e da escravidão e de todo o mal. Assim como um dia eu tive que fazer essa decisão, eu tive que tomar essa atitude, você também tem essa oportunidade hoje. Se tem alguém que deseja fazer isto aqui hoje, levanta apenas uma de suas mãos. Nós iremos orar por você. Se não há ninguém, que Deus abençoe você. Vamos falar com o nosso Deus. Eu quero fazer uma oração neste momento especial pela sua casa. Se Satanás está agindo na sua casa,
Se o diabo tem atormentado você, nós iremos agora clamar ao poder do sangue de Jesus. Amém? Repete comigo, a vitória é nossa. Mais forte, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos a certeza, a esperança, e ó Pai, que este poder glorioso que flui da cruz, o poder do sangue de Jesus, está sobre nós. Ó Deus, se porventura alguém aqui hoje precisa de uma libertação, pelo poder do sangue de Jesus liberta. Se porventura alguém está aqui hoje precisando de perdão dos pecados, e ó Deus, se arrependeu dos seus pecados, ó Deus, purifica pelo poder do sangue de Jesus. Se porventura alguém está sendo oprimido pelo diabo, nós repreendemos agora das casas, das vidas, das famílias, dos casamentos, dos filhos, toda a obra de Satanás, pelo poder do sangue de Jesus. Todos os demônios agora saiam em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus, ó Deus, toda obra que o diabo tem tentado fazer contra esta igreja, contra os seus servos, as suas servas, os teus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor venha guardar a nossa vida, cobrir a nossa alma com o sangue de Jesus Cristo, este sangue precioso, valoroso, este sangue, ó Pai, incomparável, este sangue todo glorioso. Rogamos a Ti agora, ó Deus, em nome de Jesus, cubra os nossos irmãos, cubra, Senhor, cada crente com o Teu sangue puro, e nos proteja, Senhor, contra toda cilada do inimigo. Nos proteja, nos purifica, nos transforma. Que este sangue, ó Deus, que flui da cruz de Cristo, venha de encontro em nossa vida, e que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, operar maravilhas e milagres e coisas extraordinárias pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhuma pessoa saia daqui hoje, Senhor, sem ter a certeza de que está debaixo do sangue de Jesus. Esse é o meu pedido a Ti com os Teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Temos todos a certeza que temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. É vitória inconfundível. A nossa mente pode alcançar essa verdade e nela ficar firme. Amém? E ter paz no coração e proclamar esta vitória por onde quer que nós andarmos. Sente só um pouquinho antes de terminarmos. No final, agora, se algum irmão está aqui que não pôde tomar a ceia do Senhor hoje de manhã, não pode estar aqui ou por qualquer razão não tomou a ceia do Senhor, agora lá na sala de conferências temos ali, sala de convívio, então pode deslocar-se ali e ali daremos a ceia do Senhor. Não esqueça que iremos ter o seminário de casais, já não vai ser em hotel como pensámos a princípio, visto que ficava um valor que poucos irmãos poderiam participar. Então, assim será aqui na casa de oração, aqui no templo, em Portimão, e no dia 25 à noite e dia 26 durante o dia. Então, a nossa irmã doutora Bertina Cois estará aqui ministrando para casais. Então, proponha esses 2 dias para poder participar, porque precisamos de ser ajudados pela palavra de Deus, com ajuda para o relacionamento do casal, para ter uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, vida conjugal. Portanto, só no final de sábado nós queremos ter um jantar convívio. Para isso, precisa dar o seu nome. Nós temos estabelecido 15 euros por pessoa.
para depois ter também algumas coisinhas lá, assim, no jantar convívio. E não é só para pagar o jantar, mas ter alguma coisinha para, enfim, novidade, segredo. Glória a Deus. Então, inscreva-se também para o jantar, porque é bom estarmos juntos, é bom aprender juntos, mas é bom conviver juntos também, termos uma refeição juntos. Depois cada um vai feliz para a sua casa e abençoado. Graças a Deus. Falo com a irmã Nélia, dê o seu nome também para participar no jantar. Vai haver aqui no próximo fim de semana o Jubifest, então participe aí às 10 horas da manhã, os jovens, muito em especial. Se alguns irmãos quiserem também participar, estar aí, podem participar também. Contudo, é feito objetivamente para os jovens de toda a área do Algarve que irão participar. Então aqui estará o pastor Daniel Borrego para ministrar a palavra de Deus. Muito bem. Agora uma outra notícia que não é agradável, mas que acontece a quem está vivo, mas que também aquele que é salvo, que conheceu Jesus, quando a morte chega, sabemos para onde vai, que vai para Jesus Cristo, vai para um lugar preparado por Ele, vai descansar dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos e vai estar com Cristo. E isso é uma consolação muito grande. A nossa irmã Maria de Jesus, ela partiu hoje de manhã para o Senhor. A sua vida terminou aqui na terra e por isso ela já foi para Jesus, já está na presença do Senhor, foi fiel até ao fim. Deus lhe deu, tinha 6 meses de vida, deu-lhe um médico quando ela ficou com um problema canceroso e foi tratada então nessa altura, e na altura em que ela se converteu ao Senhor, portanto foi naquela altura que ela ficou doente e foi tratar-se, e ela depois foi ao culto e aceitou Jesus. O médico deu-lhe 6 meses de vida e ela viveu 27 anos pela graça de Deus. Por isso, louvamos a Deus pela vida que Deus lhe deu. E agora, ela já com 70 e alguns anos, ela terminou a sua vida e foi para o Senhor. O funeral será na terça-feira, às 2h30, lá na casa antiga, na casa de oração antiga. E o seu corpo irá amanhã às 6 horas para lá também. E depois será o funeral no dia seguinte, às 2h30. Depois seguirá para Alvor, lá para o cemitério de Alvor, e depois ali faremos uma breve cerimónia, depois aqui da casa de oração em Portimão. Então os irmãos que quiserem também estar presentes, acompanhar e participar no funeral, então sabem os horários e sabem os lugares, podem fazê-lo. Amém. Vamos fazer uma oração pela família, pelo nosso irmão Francisco, que é aquele que vai sentir ainda mais a falta porque era a sua companheira. Então vamos orar para que Deus abençoe a sua vida também. Amém? Aleluia. Conforte o coração da família enlutada nestes momentos de separação que têm acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos a tua graça maravilhosa. É bom nós sabermos que somos do Senhor, que fomos comprados por um grande preço e que pertencemos, a nossa vida é tua, Senhor, tu nos compraste para ti. E sabemos que a nossa vida aqui, ela termina, mas vai continuar na tua presença. Graças te damos, Senhor, pelo tempo que deste de vida à nossa irmã Maria de Jesus. Mas chegou o tempo da sua partida e ela foi para a casa do Pai. Nós agradecemos pelo tempo de vida que lhe deste. Agora, Senhor, queremos orar também pela família, que concedas a tua bênção, a tua graça a todos os familiares, Senhor. Seu marido, muito em especial, que vai sentir mais de perto a sua falta. Senhor, abençoa também o irmão Francisco e guarda o Senhor, fiel, Senhor, e consolado
no teu amor e na tua graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e tudo te agradecemos. Leva-nos em paz também. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos a viver uma vida vitoriosa em Jesus Cristo a cada dia, confiante que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Está terminado o culto nesta noite. Bem-vindos terça-feira para o culto aqui à noite. Sexta-feira também. Vamos continuar servindo ao Senhor de forma empenhada e diligente. Deus abençoe. Uma noite de paz, meus irmãos. Estão dizendo aqui para os elementos do Grupo Maranata chegar aqui à frente para terem aqui uma conversa amena. Os irmãos, desculpem, um lapso meu foi de agradecer o nosso prezado irmão, pastor Leonardo, que esteve aqui neste dia e que ministrou a palavra de Deus, a ele e à sua família, um agradecimento pela disponibilidade em estar aqui. Amém. Desculpe ir esquecendo isso. Deus abençoe.